Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 6 de fevereiro, né? Terça-feira, terçou. A semana, como eu falei, já a galera já fica aí já botando a fantasia, né? Porque sexta-feira vai ter a baixa liquidez, né? Até porque a gente já está chegando aí no carnaval. E a semana do carnaval também é outra semana que não tem movimentação nenhuma. E a gente vai começar a ver ali algumas movimentações no final do mês, beleza? Bom, ontem nosso Ibovão da Massa começa a semana no campo, no cenário positivo, isso foi muito bom. E nós tivemos as bolsas norte-americanas encerrando o dia ali numa baixa, né? Isso muito impactado pelas falas de Jerome Powell, que jogou água no chope da galera, falando que em março não tem corte de juros, beleza? Não tem o início do corte de juros já em março, beleza? E as maritacas aqui gritando pra cacete, mas beleza, tá tudo certo, vambora. Vamos seguindo aqui. Vamos entender aqui como é que estão os destaques, né, dessa noite que nós tivemos aqui nos mercados, né? Nós tivemos aí a petrolífera BP, né? Lucra menos no quarto trimestre, mas supera as expectativas, né? Então nós tivemos aí um lucro abaixo, né, do que do quarto trimestre, que a galera que foi frente ao ano anterior, porém ficou acima das expectativas do mercado. Então isso foi um ponto positivo, né? Nós tivemos aí UBS, um banco tendo prejuízo menor que o esperado no quarto trimestre, né? Mas decepciona em receitas, beleza? E o UBS teve um prejuízo líquido de 279 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023, né? Que contrasta, com o lucro de 1,6 bi apurado no período de 2022, beleza? Então, aí um banco tendo prejuízo, isso é ruim, né? Isso é ruim. Alemanha, encomendas na indústria subindo 8,9% em dezembro, frente a novembro, isso foi bem positivo. E o Banco Central australiano mantendo a taxa básica de juros em 4,35%, beleza? Essa aí já é mais uma manutenção da, do Banco Central australiano, né? O RBA. Eita ferro. Bom, e nós tivemos aí o PSB, né? Que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que saiu do bloco do Lira, né? Então, botando aí em termos de carnavais, né? O PSB saindo aí de um grande bloco ali na Câmara que consta ali com alguns partidos como o PP, né? E o União Brasil, né? Que forma aí um bloco muito grande ali na casa. Então, o PSB saindo pode começar a mudar um pouco mais a configuração ali da casa, né? E a comunicação ela foi feita depois que teve uma troca na liderança da sigla, né? Ali do PSB. Então, vamos aguardar porque aí já começam as movimentações políticas e isso pode vir a afetar um pouco mais os mercados, beleza? Bom, olhando ontem, né, nós tivemos aí a bolsa as bolsas norte-americanas fechando no cenário negativo, né? Isso muito impactado ainda pelas falas de Jerome Powell. Nós tivemos hoje aqui, ó, nós temos Ásia e Oceania fechando sem uma direção única, Hong Kong, Taiwan e China tendo uma grande recuperação, né? Hong Kong com 4% de alta, nós tivemos aí China com 3,23% de alta e o restante com uma breve realização. Todo mundo ali aguardando agora falas de dirigentes do Fed, né? Então nós tivemos Jerome Powell mencionando que não vai cortar a taxa de juros, né? Que precisa que o bloco, né? O comitê, ele precisa vir com a mesma segurança que cortar juros não iria afetar assim o caminho da inflação para 2%, mas também não vão esperar chegar a 2% para começar o ciclo de corte. Então, como a galera estava aguardando tinham as expectativas de que já em março teríamos corte de juros, nós não teremos, beleza? Vamos até olhar aqui a CME. Deixa eu botar a CME aqui para vocês. E a gente olha aqui. Bom, para março, o corte de juros ficou em 16,5% e 83% na manutenção, beleza? E maio, o corte de juros que nós tínhamos aqui na casa de 70, né, tudo já está ali 55% em maio. E para junho é que a gente começa a ter aí um cenário para corte de juros muito maior do que a manutenção. Então agora já jogando lá para junho o início de ciclo de corte norte-americano, beleza?
Nós temos o índice DX neutro, né, no 0 a 0 aqui, 104,4 pontos, né? Então tá misto aqui, né, frente aos seus pares. Nós temos o Brent, o petróleo, que estava perdendo um pouco mais, recuperou parte dessas perdas, mas ainda está no cenário negativo. Mas trabalhando ali, depois da alta de ontem, nós tivemos aí, pelas tensões geopolíticas, né? O petróleo está começando a estar andando de lado ali, fica nos 77 dólares e tudo, e nos 72 dólares ali, né? Então, levemente um pouco acima dos 72, levemente um pouco acima dos 77, mas nada demais. A gente pode ver um petróleo realmente mais forte quando ultrapassa a casa dos 80 dólares, né? Aí vê sim um direcional, as tensões maiores, enfim. Mas ali tá bem neutro, não muda nada, tá? Não muda nada. Exatamente isso. Certo? Nós temos aí os treasuries americanos, o de 30 anos tendo um rendimento positivo, mas o de 2 e o de 10 anos com rendimento negativo, tá? Os bonds também estão ali com rendimento negativo, também neutros, ou seja, todo mundo à espera da fala dos dirigentes do Fed. E ontem nosso Ibovão da Massa fechando aí em 0,32%. Isso foi bem interessante, né? Uma leve recuperação. Vamos colocar aqui o nosso Ibovão da Massa. Agora, daqui a pouco a gente fala da nossa agenda. Então, como falei, Ibovespa pode vir a ficar nessa lateralizaçãozinha aqui. Vou botar um caixotinho aqui. Gosto de caixote. Vai ficar aqui. Vou deixar traçadinho aqui. Beleza? Vamos deixar aqui esse caixotinho aqui. Show. Vou tirar essa fibo para não embolar a cabeça de vocês. E vamos deixar esse caixotinho aqui. Provavelmente, o Ibovão da Massa vai ficar sem uma direção única, né? Sem um direcional para baixo e sem um direcional para cima. Até se resolver algumas coisas. Primeiro, ter liquidez no mercado. Tem que ter liquidez no mercado. Se não tiver dinheiro no mercado, o mercado não anda. Beleza? Olhando as ações, nós tivemos Vale no campo negativo, né? Até porque o minério de ferro recuou mais uma vez, né? Então, Vale precisa que o minério de ferro tenha um, um resultado, né? Comece a ter um caminho diferente para a gente começar a ter ali uma Vale um pouco mais para cima, certo? Nós tivemos Petrobras subindo e nós tivemos os bancos no cenário positivo. Até porque ontem nós tivemos aí a divulgação de balanços, né? E essa divulgação de balanços, isso foi bem interessante, né? Deixa eu só separar aqui. Cadê meus coisinhas? Tá aqui. Nós tivemos aí a divulgação de balanço. Eu vou passar hoje a do Itaú. Beleza? Nós vamos falar aqui de Itaú hoje. Show? Bom, o grupo Soma lá e o grupo Arezo, né? Eles continuam ali na sua parte de fusão, né? E nós tivemos uma coisa bem interessante ontem, né? A gente falou de Azul. Ontem nós avaliamos Azul. Azul depois já deu aquela caída, mas teve um ponto bem interessante, porque Haddad, ele simplesmente pegou e não aprovou o financiamento para as aéreas, né? Para as elétricas, eu ia falar as elétricas, para as aéreas. Então isso acaba caindo muito mal. Azul, que subiu ontem, anteontem, né? Na sexta-feira, desculpa, acabou realizando, beleza? Nós tivemos a nossa doleta subindo 0,26% aí de alta, né? Chegou a fazer uma boa volatilidade, né? Então abriu aqui, ó. Vamos botar no intraday, bota no 30 minutos. Vai ficar melhor. Pronto. Doleta ontem abriu, subiu, chegou a fazer máxima lá nos 5 reais e depois realizou, né? Que é aquela velha situação da defesa aqui dos 5 reais. Para ganhar esses 5 reais, tem que ter mais volume financeiro, tá? O volume ainda está muito baixo, beleza? Então aí já acabou defendendo bem os 5 reais. Vamos ver se vai continuar essa defesa, né? Show? Mas ganhou aquela região ali que a gente fez, que a gente traçou aqui, dos 4,86 aos 4,96. Vamos ver se vai permanecer aqui em cima e começar a fazer topos e fundos ascendentes. Mas a tendência primária ainda é de queda para o dólar, tá? De queda para o dólar. Mas está segurando bem nesses 4,86 aqui. Beleza? Bom, vamos falar de Itaúzão da Massa aqui para vocês.
YouTube 4. Bom dia para você também. Tem um passarinho aqui na janela. Bem interessante, né? Gosto bastante. Bom, Itaúzão, como a gente já está ali, trabalhando na sua máxima histórica, né? Itaú, que é uma ação que pesa bastante no Ibovão da Massa, né? Deixa eu só pegar aqui o resultado de Itaú, né? A gente não tem que gravar nada na cabeça, tá? Bom, Itaúzão da Massa, deixa eu pegar aqui o que nós tivemos aí. Itaú teve um lucro líquido ontem, né? Gerencial de 9,4 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, de acordo com o balanço divulgado nessa segunda-feira, né? O resultado foi 22,6% superior ao observado no período de 2022. Então, bem interessante, um banco ali, uma empresa reforçando ali, tendo lucro líquido. Isso foi muito bom, né? Então, 22% de alta. Isso acaba refletindo por que que Itaú está aí na sua máxima histórica, tá? Então, vou tirar até aqui agora essa FIBO. Não faz muito sentido termos ela aqui, porque nós não estamos numa realização. Agora, para novas altas de Itaú, tem que ganhar os 33,90. Ganhando os 34, a gente pode ter ali uma alta, tá? Adicionalmente, no balanço do quarto trimestre de 2022, o Itaú tinha separado 1,3 bilhões para cobrir a exposição que possuía no empréstimo das Americanas, né, que entrou em recuperação judicial em janeiro. Esse efeito reduz a base da comparação. Beleza, então devido ao fator Americanas, né, que todo mundo separou o que estava exposto ali, né, isso acaba reduzindo um pouco a base. Em 2023, o lucro do Itaú foi de 35,6 bilhões, um aumento de 15,6 bilhões de reais, entendeu? Então, nós tivemos ali o lucro líquido, né? O resultado ganhando ali 22,5%, né? 22,6%, né? Ali no balanço. Nós tivemos ali o lucro, né, do Itaú ganhando aí quase que 16% na mesma comparação. Então, isso foi muito bem, foi bem interessante. Deixa eu ver o ROI aqui do Itaú. O ROI ficou em 21,2%. Então, também com um bom retorno. E deixa eu ver aqui o retorno sobre ativo. Eles trouxeram aqui para mim. Pá, 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 pá. Não. Mas a margem com o cliente, né, bem interessante aqui, contabilizando os ganhos gerados pela operação de crédito, subiu 8,5%, né, no ano, e então fechou ali em 26,2 bilhões de reais. Foi bem interessante, né? Receita aí do Itaú foi para 40, quase 41 bi, né? Bem interessante, crescimento também de 8,2, ou seja, uma excelente empresa, né? Então, quando a gente olha o Itaú, né? E vendo esses números, a gente vê, de fato, uma empresa boa, né? Então, o que eu falo muito para a galera, quando vê um banco assim, como teve uma queda aqui em 2023, em março, né? No final ali do ano de 2022, que a galera estava toda com medo com a questão política. Aí, como eu falei, os bancos, Banco do Brasil caiu, levou todo mundo. O que que o Itaú tem a ver com a questão da lei das estatais, né, que estava sendo ferida porque Mercadante tinha entrado no BNDES? Nada a ver. Ou seja, por isso que eu sempre falava para a galera, tem gente apanhando sem ter motivos para apanhar. Então, a galera que botou Itaúzão na carteira, tá aí, ó, com seus 51% aí de alta, tá bem pra caramba. Vamos olhar aqui como é que tá o Dividend Yield. YouTube 4. YouTube 4 no status veste. Dividend yield aí agora está em 3,7, mas quem comprou lá embaixo teria aí um dividend on cost bem mais interessante, né? Mas aí, valorização de 40% nos últimos 12 meses, bem interessante, nosso Itaúzão da massa. PL de 10 vezes, né? Banco do Brasil estaria melhor. Muita gente falando assim, o Banco do Brasil está mais caro que Itaú. Às vezes não, certo? Nós temos aqui um valor patrimonial por ação de 18,7. Vamos olhar a margem líquida. Margem líquida de 8,3, margem EBITDA de 11, margem bruta de 30.
um retorno sobre ativo de 1,27%, né? Então não tá tão ruim não, mas um ROI aí de 17%. Mas eu acho que ainda não foi atualizado. Deixa eu só ver aqui algumas coisas. Não, parece que não. Mas só para a gente entender, né? Então aí um dividend yield hoje está abaixo do que o mercado espera, né? Vamos botar assim, porque a gente está falando aí de pelo menos 6% de dividend yield, né? Então está um pouco mais acima. Isso pode vir a mudar, né? Ali com Itaúzão da Massa. Show? Bom, vamos falar aqui agora do nosso calendário econômico. O que que nós temos para hoje? Hoje nós temos a ata do Copom, né? O que está na ata que não estava no discurso. Isso é bem interessante, a gente precisa entender isso, tá? Porque ali pode ter algumas coisas que o Campos Neto não tenha mencionado no discurso. Então é sempre bom a gente olhar a ata também. Nós temos empréstimos bancários e o relatório do Boletim Focus. Opa, né? Mais uma vez aí. E meio-dia nós começamos ali com uma série de indicadores norte-americanos, né? Inclusive a fala de alguns dirigentes do Fed. Tanto o Mester vai falar, Kashahari e Collins, né? Então, os três vão discursar hoje, 2 horas da tarde, 3 e 4 horas da tarde, beleza? E depois temos a variação do petróleo bruto, API, e esse não faz preço, o que faz preço é o de amanhã, tá? Quarta-feira. Beleza? Mas todo mundo vai estar de olho nos membros do FONC, tá? Que são aí a galera do comitê, para poder entender se vão começar a sinalizar um corte ou não da taxa de juros norte-americana, que é, de fato, o que a galera espera. Beleza? Bom, nessa semana atual, nós temos ali quarta-feira, amanhã, a dívida bruta sobre o PIB, que a gente precisa entender também. Isso vai falar sobre o nosso fiscal, o saldo orçamental nominal, vendas no varejo aqui no Brasil, produção de autoveículos, né? E produção e vendas no varejo, já como falei ali. Né? Balança comercial norte-americana. Nós temos variação de petróleo bruto, né? Que aqui é da Agência Internacional de Energia. Esse aqui muda o preço do petróleo, né? Mexe no mercado. E mais galera do Fed aí discursando e mais membro do FONC, tá? Todo mundo que está aqui, ó, Barkin, que ele faz parte do comitê que vai definir ali a taxa de juros. Então, sempre quando tiver discurso de alguém do FONC, vocês ficam de olho. Falou a galera do Fed? Também olha, mas o peso está aqui, tá? Bom, balança comercial no Brasil. Quinta-feira nós temos o índice de preço ao consumidor, nosso famoso IPCA, né? Mas o mais FONC falando aqui, né? Que a gente já está falando sobre a galera que vai falar sobre a taxa de juros, né? E na sexta-feira, mais um Fed Boy aqui vai falar, mas a gente já está ali, já, galera já fantasiada por carnaval, beleza? Então, agendas na semana muito pautadas em indicadores de inflação aqui no Brasil, indicadores de atividades econômicas, né, balança comercial norte-americana e FONC, né, o comitê, né, da política monetária lá nos Estados Unidos, né, que seria equivalente ao nosso Copom aqui. Show? Então, muita atenção com isso. Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Nós tivemos aí Itaúzão fechando aí num campo positivo, bem interessante. Nós tivemos também Bradescão da Massa, que pode vir a mexer também um pouco mais, né? Vamos até olhar aqui. Me deu vontade de botar o Bradescão. BBDC. Me deu vontade de botar o Bradescão da Massa. Vamos botar o Bradescão para vocês. Eu guardo esse banco, eu guardo essa ação. Tem na carteira? Não, não tem, mas gosto dela. Certo? Então tá aí, ó, topos e fundos, ascendente fazendo um canalzinho de alta, né? Então vou manter esse canal aqui. Agora, para mudar a situação de Bradesco, tem que ganhar aqui, ó, essa média móvel de 200 períodos e essa linha de resistência, né, dos R$ 16 aqui. Ganhando esses 16, vai ter que ganhar aqui os 17 e pouco para fazer novas altas, né? Então, vamos ver se a gente vai configurar de fato esse canalzinho de alta que a gente traçou lá atrás. Vou mantê-lo aqui, né? Então, traçamos aqui, ele veio, bateu, respeitou e agora tende a fazer novas altas, né? Vamos ver o resultado de Bradescão depois.
Show? Bom, agora sim, um excelente dia para vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!